Paulista. Sabe, eu perder um clássico nunca é fácil, de virada menos ainda. Depois de um primeiro tempo muito equilibrado, as duas equipes, as duas conseguiram criar boas chances. O que faltou para o Rio Branco voltar para o segundo tempo e conseguir manter a vantagem que tinha e conseguir sair de Piracicaba com os 3 pontos? Boa noite. Primeiro eu discordo de você, que eu acho que não foi equilibrado. A gente foi melhor no primeiro tempo, fizemos um gol e pelo que a gente vinha jogando, poderia até matar o jogo. Eu acho que a gente foi bem superior. O 15 mal chegou no nosso gol. Segundo tempo a gente manteve a estratégia, né? Não trocamos jogadores. E é difícil falar por que voltou o segundo tempo tão aquém, tão abaixo. Porque não foi pedido isso, para recuar, para nada, para continuar jogando. E aí a gente acabou tomando um primeiro gol, né? De bola parada, um jogador de estatura baixa. Fez o primeiro ou o segundo? Acho que o primeiro, né? E aí a gente se entregou no jogo. É isso que eu falei para eles agora ali. Não tem motivo para se entregar. O adversário fez um gol, pega a bola e continua jogando. Aí o adversário fez o segundo gol de bola parada também, muito mérito deles. E aí a gente se enterrou. E sem motivo também, que o jogo segue. Aí sim, no segundo gol, com essa entrega nossa, o 15 praticamente matou o jogo. Teve um terceiro gol até de bola parada também, num respingo ali. Cara, e situação essa que eu treino muito. E a nossa bola parada, até com uma estatura alta de time que eu tenho, não é para tomar. Mas aconteceu, é do futebol, o 15 tem seus méritos também nesse momento, nessa fase do jogo. O que me deixou mais chateado foi que a gente tomou o gol e se entregou. É isso que eu acabei falando para eles agora no fim ali. Edivaldo Silva, Rádio Luzes. Fábio, boa noite. É um prazer falar com você. 2 tempos distintos. Primeiro tempo, o Rio Branco foi dono da partida, mandou no jogo, teve condições de fazer até mais do que um gol, mas infelizmente as oportunidades que surgiram não foram aproveitadas. E no segundo tempo, o Rio Branco foi sucumbido pela equipe do 15. O Rio Branco com uma bela defesa alta e de bons marcadores. Mesmo assim, o Rio Branco não conseguiu segurar o ataque do 15. E o 15 acabou conquistando um resultado que, para eles, voltaram para o primeiro tempo, para o segundo tempo, com outra ideia, com outra forma de jogar e acabou realmente conquistando um grande resultado. Como é que você vê tudo isso? Como é que explica tudo isso, Fábio? Não vou falar que é fácil explicar, porque não é, principalmente quando você perde um clássico, né? Eu vejo que o 15 teve seus méritos também, tem bons jogadores. Primeiro tempo, de fato, eu acho que era para a gente ter um placar até melhor. Não que criamos tanta coisa também, mas fomos superiores no jogo jogado, em organização ofensiva. O que a gente estudou do 15 deu muito certo no primeiro tempo. O segundo tempo, a única troca que eles fizeram, que eu já sabia e passei para eles que ia acontecer, foi a entrada do Bessa, que ia ficar com ponta mais agudo e mais rápido. Foram para um 4-2-3-1 com o 9 de um grandão ali, né? E a gente, com uma linha de 5, não era para acontecer o que aconteceu. Você tem dobra zagueiro lateral, com uma linha de 5, e com mais um volante por dentro, que é o Igor Bahia ali. Então, de fato, não era para acontecer o que aconteceu. Vejo que o 15 ganhou o jogo numa fase do jogo que é a bola parada. Porque no jogo mais construído, do jeito que a gente marca bem, mas não marcamos tão bem no segundo tempo, na realidade não marcamos nada bem no segundo tempo, a gente perdeu o jogo nessa fase do jogo que é a bola parada. Então, assim, o 15 teve seus méritos, não posso deixar de falar isso, mas o meu segundo tempo da minha equipe, sinceramente, foi muito abaixo e muito aquém, e a gente vai continuar trabalhando para que isso não aconteça. Uma da única coisa que eu falei para eles ali, vou repetir aqui, é tomar um gol, 2 gols, não se entregar. O futebol segue, o jogo continua. E a gente se entregou. A única coisa que eu não admito é isso. O futebol, você pode perder, pode ganhar, não tem problema, porque é futebol, né? Mas se entregar, isso é uma das coisas que eu não admito, e eu falei isso para eles. Fábio, Thiago do Portal Tudo Sul Paulista. Um dos atrativos do jogo hoje foi o gramado, né? Do Barão da Serra Negra, um gramado novo. E você que trabalhou muito na categoria de base, o gramado hoje deu para você performar, talvez, né, todas as fases do jogo, a tática em si. E aí eu queria entender de você o seguinte, como é que você avalia o jogo do Rio Branco com a bola rolando de fato, que não vai ser um gramado que você vai encontrar em outros jogos da Copa Paulista? Eu gostei muito do campo, né? Tá muito bom. Dá para ver que ele ainda não tá 100% pronto, né? Tem alguma placa de grama que você vê ali, aqueles quadrados ali, um pouco de areia, mas o campo tá muito bom, como você falou. Em termos de Copa Paulista, eu acho que a gente não vai encontrar campos tão bons como o campo do 15 aí. Cara, o que eu tenho que falar do jogo em cima da sua conclusão de pergunta é que foi 2 tempos muito distintos. Primeiro tempo muito bom, a gente usou o fator campo bom para trocar corredor, ficar com a bola.
A gente, embora tinha uma linha de 5, eu joguei na minha segunda linha com um volante 2,6 e 2,9, né, com os laterais virando ponta. Deu muito certo no primeiro tempo. Pedi para eles continuarem fazendo. Com a troca do 15, sinceramente, como eu falei anteriormente, eu já sabia que ia acontecer, né? Eu achei que fosse ficar melhor para a gente jogar. O 15 ele ia cair um pouco o seu poder de defesa, né, de defender, por colocar um atacante a mais ali. Só que, infelizmente, surgiu o efeito contrário do que eu imaginava, com todo o mérito do 15 também, que os jogadores que entraram muito bem. Júlio Victorino, Rádio Luzes. Fábio, além dos gols sofridos pelo Rio Branco no segundo tempo, não sei se você concorda, é mais uma questão nossa, o Rio Branco também caiu um pouquinho de produção na segunda etapa. Eu queria que você comentasse essa queda de rendimento no segundo tempo, além dos gols sofridos nas bolas aéreas, e também se a questão física foi um ponto crucial, porque agora no final da partida a gente viu alguns jogadores já desgastados, já não saía mais o ataque, as jogadas pelas laterais, se você concorda também com isso. Concordo, sim, mas mais do que a parte física, é o comportamento, é a entrega. A gente se entregou, tomou um gol, se entregou, tomou 2, se entregou mais ainda. Aí o terceiro foi para matar o jogo. A questão física, todo mundo vai sofrer um pouco nesse começo, é normal. O jogo passado a gente suportou bem essa questão física, né? A gente estava bem compactado. Então a gente sentiu um pouco a questão física porque a gente descompactou um pouco em cima desse comportamento de entrega. Então, obviamente, com o adversário ganhando, fica mais fácil você ter um comportamento mais agressivo, o psicológico está legal. No nosso caso, não. Então eu vejo mais essa questão psicológica de comportamento negativo do que qualquer parte física. Sabe, agora é um assunto um pouco mais delicado. A gente sabe que na partida as coisas que vêm do fator externo muitas vezes não importam. Mas que se você tem a ciência, você e o elenco tiveram a ciência dos acontecimentos entre as torcidas do 15 e do Rio Branco antes da partida, tiveram que voltar para trás, o ônibus, até saiu uma nota do Rio Branco em relação a isso nas redes sociais. Quero saber se vocês tinham a ciência e se isso ajuda não, mas faz com que a equipe se concentre um pouco pensando na torcida. Não, estou sabendo agora por você, não sei o que aconteceu. Tomara que ninguém esteja ferido, né? Ninguém tenha se machucado, né? Pelo que você deve estar falando, é briga, alguma coisa desse sentido. Briga. Não concordo com isso, não acho bacana. Tomara que ninguém tenha se machucado, estou sabendo agora disso, tá? Obviamente interfere porque nós teríamos mais torcedores dentro do campo, né? Iriam nos ajudar de uma certa forma. O Branco tem uma torcida bastante atuante. Mas não sabia disso, como eu falei, estou sabendo agora e tomara que ninguém tenha se machucado e que isso não volte a acontecer. Porque futebol é um entretenimento. Ganhou, perdeu, você tem que ficar chateado, como eu tô, vou para casa agora com a cabeça, mas não vou chegar em casa e vou brigar com a minha mulher, vou brigar com as minhas filhas, não. Futebol se resolve ali dentro. Não sei o que aconteceu, eu repito, mas espero que ninguém tenha se machucado com gravidade. Para fechar, Fábio Totti, uma mensagem para o torcedor branquense de um time aguerrido no primeiro tempo, mas que com certeza vai dar resposta na próxima partida. Eu tenho que falar pro torcedor, continue acreditando, né? Mais pelo primeiro tempo que a gente fez, que para mim foi muito bom em termos tático, técnico, os jogadores fizeram o que a gente treinou na semana, contra um bom time do 15, diga-se de passagem. E o que eu posso falar pro torcedor é que agora continue nos apoiando, como eles apoiam sempre, temos 2 jogos em casa, para a gente tentar reverter essa derrota que sofremos aqui, e de repente com 2 vitórias, né? Vai ser jogos difíceis, de repente com 2 vitórias a gente entra de vez no campeonato. Fechou, valeu galera!